feitas, pelos louvores que já foram entoados, Senhor. Ó Pai, por tudo aquilo que o Teu Espírito Santo Ele pôde fazer nesta noite. Mas sabemos, meu Pai, que o máximo de um culto, Senhor, é a Tua Palavra. O momento especial de um culto, Senhor, é a Tua Palavra. E a Tua Palavra, Senhor, ela tem poder, porque há poder na Tua Palavra, a Palavra de Jesus Cristo. Então, nessa noite, Senhor, a prioridade é a Palavra, Senhor. Quando a Palavra é ministrada, Senhor, não possa haver outra profecia a não ser a Tua Palavra. Então, Senhor, o Senhor tem a autoridade nesta noite de usar, ó Pai, a Tua filha. Ó Pai, o Senhor já dotou a Tua filha de autoridade para ser um instrumento, para ser usada, para ser vaso. Ó Pai, no nome do Teu Filho amado, o Senhor fala aquilo que o Senhor quiser falar nessa noite. Não o que eu quero, não o que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que o Senhor deseja falar com a Tua igreja. Falando com a Tua igreja, certamente Tu falará com a Tua serva também. Então, Senhor, nós abençoamos a Tua filha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o ministério, a vida dela, a família dela. Nós colocamos a Tua serva em Teus cuidados, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Glória a Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Estou feliz de estar aqui mais uma vez, né? Foi quantos anos a igreja, pastor? Quantos anos a igreja? 10 anos só? Tanto tempo, né? E eu estou aí praticamente quase 10 anos também, né? Junto com os irmãos. E é bom a gente chegar nos lugares, né? E a gente ser bem recebido, que dá vontade de voltar. Eu sempre falo isso. Deus possa continuar abençoando a Valquíria, que Deus não esquece que ela se esquece de mim. Pastor Rômulo também, viu? Deus abençoe, viu, pastor? O senhor sabe que o senhor mora no meu coração. Sua esposa também, que está aí, o neném, para lá e para cá. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Eu sei que existe um tema, mas hoje eu estava lendo um pouquinho e o Senhor me direcionou essa palavra em 1 Crônicas. Glória a Deus. Obrigada, Jesus, por tua oportunidade, Jesus. Capítulo 4. Jesus. Eu não vou fugir do tema. Amém? A Valquíria me deu o tema em Coríntios, 1 Coríntios 2:9, não é isso? Eu vou estar dentro do tema. Você encontrou? Então você fecha os seus olhos aí rapidinho, que eu agradeço a oração que fizeram pela minha vida, e eu vou orar a Deus em forma de oração para a tua vida cantando, amém? Vamos louvar a Deus. Obrigada, Jesus, pelas suas misericórdias. Glória a Deus. Aleluia. Abençoa o teu povo, Senhor. Nós precisamos da tua presença na nossa vida, Jesus. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me
respiração nunca mais vai ficar a mesma coisa, nunca mais vai ser a mesma coisa. Eu confesso a vocês que eu não me preocupei, porque eu sei que Ele me chamou. Se Ele não quisesse que eu estivesse aqui hoje, Ele teria me levado. E todas as vezes que eu consigo cantar, que eu consigo adorar, que eu consigo louvar, que de repente eu consigo gritar notas altas no louvor, eu lembro que foi Ele que me escolheu desde o ventre da minha mãe. E eu sei que existem pessoas aqui precisando ouvir essa palavra, pessoas que muitas vezes estão desmerecidas, pessoas muitas vezes que acham que acabou para ela, que é só até aqui. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. O Senhor dizendo para você: chegou até aqui, olha para trás e vê de onde eu te tirei. Chegou até aqui, olha para trás e vê onde eu te coloquei. Porque Ele é um Deus de presente, mas Ele também é um Deus de futuro. Ele sabe de todas as coisas. 1 Coríntios, um tema que me foi passado, no capítulo 2, não precisa nem você ler, eu sei que você abriu em Crônicas, diz assim, ó, versículo 9: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E no livro Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 4, a partir do versículo 9 e 10 também, diz assim, ó: e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz, porque Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: ó Deus, abençoe-me muitíssimo, amplia minhas terras, seja tua mão comigo, e faze que do mal não seja eu afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Você pode sentar? Glória a Deus. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Eu estava lendo hoje, quando a Valquíria falou comigo hoje, às vezes a gente pensa assim: poxa, mas falou em cima da hora. Só que eu me lembro que quando eu vim para Cristo, que eu também não nasci no Evangelho, eu falava com o Senhor assim: Senhor, eu quero estar onde não tenha ninguém. Eu quero estar onde tem necessidade. Eu sei que as coisas hoje é muito, né? A gente marca, é muito bom você se organizar. Só que existem casos e casos. Existem momentos específicos para Deus operar um milagre na nossa vida. E existem dias específicos para Deus mudar a nossa história. Essa história que a gente leu, o Senhor Ele me concretou hoje para trazer essa palavra de oração hoje. E quando eu cheguei aqui, olhando as oportunidades, a Madinha cantou o louvor, e eu ainda falei para ele assim: presta atenção na letra do louvor. Eu não vou falar sobre Mefibosete, mas é um amigo de Mefibosete. E eu confesso a vocês que não seria a palavra que eu gostaria de trazer, por causa do tema que foi me passado. Só que o Senhor Ele me lembrou e falou para mim assim: fale e eu te encherei. Deus sabe a necessidade de cada um, né? Quando nós olhamos essa passagem na Bíblia, eu sei que de repente é uma passagem que quase não é citada por alguns, a gente lembra que Jabes, ou Jabez, porque Jabes é um nome hebraico, então ele não tem acento. A gente fala Jabes, mas a tradução dele é Jabez. É mesmo um jeito carioquês, né, de falar. Quando eu estava lendo essa palavra hoje, eu entendi que esse texto, que a gente leu 9 e 10, ele começa no versículo 10. Porque naquela época era muito importante ter meninos nas casas. Os meninos, muitas
homem queria mais filho homem para terras, para plantar, para guerrear, para abraçar a família, assegurar. E quando eu estava lendo hoje, eu entendi. Uma vez eu fiz um estudo até, tem bastante tempo, e eu nunca mais tinha pregado essa palavra. Eu entendi que naquela época não existia ultrassom. Hoje, eu costumo dizer que o nosso ultrassom de hoje é os nossos planos. Porque, pastor, entenda, o nosso ultrassom do ser humano é os planos que nós fazemos, porque a gente já vê lá na frente. O ultrassom de grávida é quando ela vai no médico, ela vê que tá tudo bem com o neném. E quando eu me contentei com essa palavra hoje, eu entendi que tem uma gravidinha ali, eu sei que tá tudo bem com o bebê. Eu entendi que a criança, ela tinha que esperar os 9 meses sem a mãe saber como ela estava dentro. Eu entendi que nós que somos mães, a gente sabe que a gente fica preocupado, né? A gente vai no médico, a gente vai fazer ultrassom, a gente sabe que está tudo bem, mas mesmo assim a gente ainda se preocupa. A gente sabe que algumas crianças não ficam na posição, está tudo bem com você, tá, mãezinha? Não ficam na posição na hora de nascer. Então, às vezes é necessário uma cirurgia, a qual vai trazer a criança ao mundo. E naquela época não tinha isso. Naquela época, os pais tinham que esperar a hora do neném nascer, para tanto saber o que era e como a criança viria. Só que existia uma lei naquela época. A lei era que as crianças que causassem risco à mãe, as parteiras, tinham que escolher a mãe. Porque a mãe poderia dar outros filhos. A lei de antigamente, de antes, de milhares de anos atrás, eu fico pensando como doía no coração das pessoas, porque algumas vezes Deus queria operar o milagre e existiam pessoas que amputavam o milagre. E quando eu olhei para essa palavra hoje, eu fiquei pensando como seria uma mãe dando à luz, não sabendo como a criança estava, porque Jabes foi uma dessas crianças. Eu lendo a Bíblia hoje, eu entendi que Jabes não estava numa posição favorável na hora de nascer. E eu fico pensando, naquela época, enquanto as parteiras estavam, de repente, falando entre si, que de repente alguma coisa não estava normal, o coração dessa mãe, como ficava? O parto foi traumático. O parto dessa criança foi angustiante. E quando a gente olha aqui, a gente sabe que as parteiras subiam em cima da barriga para poder liberar a criança. Eu tenho 2 filhos, já adultos, e o meu primeiro filho, que hoje eu sou vovó, foi muito difícil a gravidez. Foi um parto
existem casos de resguardo quebrado, né? Hoje não, né? De repente talvez não tenha tanto isso, porque eu acho que as mulheres estão muito mais fortes, as mulheres estão se cuidando mais. Só que eu me dei conta que naquela hora, de repente, se eu tomasse cuidado, o resguardo seria quebrado, porque a minha preocupação foi muito grande. E quando eu fico olhando aqui para Jabes ele foi expulso do ventre, olha isso. Alguns teólogos falam que ele foi espancado, essa palavra, espancado do ventre, porque assim que a parteira sentava em cima, o neném era expulso. Cada força que a mãe fazia, porque ele não estava na posição que teria que estar, era um osso quebrado. Quando a gente olha para essa palavra, a gente entende que Jabes nasceu com o corpo virado. Talvez você está olhando para mim e falando assim, mas que palavra estranha é essa? Que palavra doida é essa? Se a gente for olhar para os nossos dias de hoje, dentro do Evangelho, na presença de Deus, a gente entende que existem pessoas assim. Pessoas que foram forjadas erradamente. Pessoas que muitas vezes foram expulsas, estão pregando ou cantando fora da ordem. Pessoas que estão na posição errada hoje. Só que o Senhor é o Deus de escrever novas histórias. Porque às vezes nós olhando para essas pessoas, a gente fala, vai dar muito não, não vai andar muito não, não vai muito em frente não. Eu fico pensando que quando viram Jabes nascer, os estudiosos até chegam a falar que os ossos deles, os braços e as pernas, saíram quebrados. Eu fico pensando que da frustração daquela mãe naquela hora, por saber que era um menino que poderia ser guerreiro, um menino que cuidaria da família, mas que estava nascendo naquela situação naquela hora. A dor que ela sentia era tanta que ela já deu um nome, Jabes, que quer dizer com dores veio a luz. Há um perigo hoje das pessoas colocarem nome nos seus filhos sem saber o significado. Só que antigamente nós nos preocupávamos mais com isso. Hoje o povo está meio sem senso, né? Do ridículo. Eu fico pensando que Jabes, ele não poderia ser uma criança normal do jeito que ele nasceu. Jabes, ele não poderia ser um guerreiro. Talvez ele nem quisesse ser um guerreiro, mas ele não poderia correr. Ele não poderia fazer o que as outras crianças faziam. Ele não poderia, e na nossa linguagem, não serviria para nada. Quando um menino nasce, a gente sabe que a sua família se alegra quando uma criança nasce, ou melhor. Só que Jabes, do jeito que nasceu, deformado, quem ele poderia defender? Ele não poderia defender a sua família. Ele não poderia defender. E por causa disso, ele foi largado de lado, como muitos de nós fomos. As crianças, embora não pareçam, podem ser muito cruéis. Porque quando não são ensinadas direito, elas desmerecem e excluem o coleguinha que não se parece o mínimo com eles. Jabes, ele não poderia de repente ter uma namorada, porque quem de repente gostaria de namorar uma pessoa a quem não sabia como seria o futuro? E o pior, quem olharia para esse menino que teria
teria suas pernas e seus braços quebrados. E o pior dos piores era para ele, porque era ele que sentia a dor da rejeição. Não ter amigos, eu gosto muito de ficar sozinha, mas nós sabemos que nós temos que ter amigos, pessoas a quem a gente se confraterniza, pessoas a quem a gente abraça, a pessoa que liga, a pessoa que pergunta. Ele não tinha isso, porque hoje nós vivemos uma política de perfeição, uma política de beleza. Se você não é perfeito, você não serve. As pessoas se asseguram da perfeição que elas acham que têm. E hoje as pessoas só querem pronto. Ninguém quer ensinar, ninguém quer cavar poço, ninguém quer pagar preço, ninguém quer começar do zero. Eu só quero pronto. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? Às vezes, tem coisas que Deus permite que nós passamos para que nós possamos aprender. E existem coisas que nós temos que passar sozinhos. Só que nós somos perfeitos. Os nossos braços estão se mexendo, as nossas pernas nós estamos andando, nós estamos com a mente sã para pensar, para fazer. E eu te digo, a gente consegue. Mesmo sozinhos, nós conseguimos, porque Deus nos deu inteligência para que nós possamos fazer algumas coisas. A história diz que na família ele é excluído. Jabes abandonado pela sua família, porque ninguém queria saber. E o que a sua família faz? Um quarto à parte. A história conta, se você se aprofundar na história de Jabes, que não estão na Bíblia, os teólogos contam isso detalhadamente. Eles dizem que eles preparam um quarto para Jabes no fundo do quintal, porque era a casa da família, era a manada dos animais, de porcos, de galinha, de gado, de tudo, de ovelha, e daqui a pouco o quartinho onde Jabes ficava. Só que não entendo muito, talvez, com uma esteira e uma mesa, talvez levavam comida para ele, mas ele ficava ali abandonado. Não tinha ninguém, não tinha um amigo, não tinha um sorriso, não tinha amor. Só que quando ninguém quer nos ouvir, quando a gente não tem ninguém, quando a gente pensa que está sozinho, aí Deus vem. Aí Deus aparece, porque Ele é o amigo das horas incertas. Ele nos ouve quando ninguém quer nos ouvir. A Bíblia diz que o Senhor começa a olhar para Jabes, porque Jabes começa a invocar o nome do Senhor. E eu te digo que o meu choro não comove Deus. O estado que eu estou não comove Deus. A situação que eu estou não comove Deus. Porque Deus é ruim? Não. É porque o que comove Deus é o estado que eu estou, na situação que eu me encontro, não querendo me levantar, mas lembrando que lá no céu existe um Deus. E eu começo a invocar, e com as minhas poucas forças eu começo a levantar. Aí sim, comove Deus. Invocar ao Senhor, orar a Deus. Talvez você seja o filho que teu pai não quis ter. Talvez você seja uma pessoa da tua família excluída que ninguém nem liga, não dá nem um telefonema. Não seja de repente o filho preferido ou a pessoa preferida. Talvez você ache que nem nasceu na família certa. E eu quero crer que existem pessoas preferidas para quem não conhece Cristo. Porque a Bíblia diz
de quem esteja sozinho, quando ninguém quer nos ouvir, quando muitas vezes nós achamos que tudo acabou, quando a gente grita ou olha para o lado e parece que ninguém nos escuta, Deus começa a nos ouvir. Jabes começa a orar a Deus. O interessante é que ele está sozinho. O interessante é que ele aprende sozinho. É por isso que eu digo que sozinho a gente consegue. Você talvez tenha algumas pessoas ao seu redor, mas nem todo mundo vai suprir aquilo que o Senhor pode suprir dentro de você. O ruim é ter pessoas por perto que não acreditam naquilo que Deus tem na sua vida. Só que ninguém precisa acreditar, quem tem que acreditar é você. Deus acredita em você, porque foi Ele que lá no céu olhou e disse: opa, esse aí, ó, esse daí, ó, é capaz. Eu me lembro, uns anos atrás, eu não tinha ministério, eu não pregava, eu não cantava. O meu ministério era com a minha irmã Renata. A Renata saía todo dia, foi a primeira a aceitar Jesus. E Deus começou a trabalhar na vida dela e ela saía todos os dias para cantar. E eu ia com ela. E quando ela gravou o CD dela, eu ficava na porta da igreja, na mesinha, vendendo um CD. E eu estava feliz da vida. Porque ela precisava, falava que precisava de mim. Não quero você perto. Eu preciso de você junto. Era para escrever alguma coisa, estava eu lá escrevendo. Era para que roupa eu vou hoje? Estava eu lá dando palpite, porque ela pedia, eu estava feliz. Para mim, o meu valor é esse. Só que eu costumo dizer que eu acho que Deus olhou lá de cima, sabe? Com aquelas misericórdias que a gente sabe. Me viu e falou assim: peraí, tu tá cuidando muito bem do seu próximo. Tu tá cuidando muito bem da tua irmã. Tu tá fazendo com zelo como se fosse pra você. Não, peraí, eu vou te ocupar mais um pouquinho. Não foi assim um boom, igual o Big Bang. Tive que passar algumas coisas. Tiveram que acontecer algumas coisas. Ainda tem acontecido algumas coisas. Porque o Senhor, Ele sempre nos prova. E eu sei que aonde eu estiver, o Senhor está escutando a minha oração. Eu sei que aonde você estiver, o dia que for, o Senhor está ouvindo a tua oração e o teu clamor. Quando eu me lembro desses anos, eu lembro que uma certa feita eu peguei uma mania de orar deitada. Ainda acontece isso. Não tanto, mas acontece. E eu orando deitada, falei: eu quero orar deitada hoje. Estou cansada, estou com preguiça. Só que a gente às vezes quer algo tão forte de Deus que a gente não se esforça. A gente não se esforça para que o impossível possa acontecer para a gente. E Deus quer fazer o impossível todos os dias da nossa vida. Aí a gente entra no propósito e tá bom, eu estou no propósito, mas eu vou orar deitada. Só que um certo dia eu deitei e orei. E aí o Senhor colocou algo no meu coração que me deu, sabe, uma inquietação. E eu falei: não, peraí. É tão forte o que eu quero, é tão impossível do que eu quero, que eu vou ajoelhar e vou orar. O dia estava frio e eu ajoelhei para orar. E quando eu comecei a orar, eu ouvi e senti alguém do meu lado. Irmãos, isso é testemunho, viu? Tem coisas que a gente pode falar. Eu abri os olhos e eu achei que tinha outra pessoa, porque na medida que eu estava orando, eu estava ouvindo alguma coisa. E eu continuei orando e de novo falando: Senhor, fala comigo, fala comigo. E eu orando e alguma voz por cima da minha, e eu ouvindo
De pé, você fala com aqueles que te ouvem aos domingos. Sentado, você fala com quem está à mesa conversando contigo. Mas ajoelhado, você fala só comigo. Eu costumo falar que existem propósitos e ministérios específicos. Talvez aquilo que me incomoda não vai te incomodar nem um pouco. Só que quando nós começamos a buscar, o propósito começa a gritar aqui dentro. E eu fico pensando nesse menino com os ossos quebrados, que não consegue se levantar e tem que ficar de joelhos. Eu estava escrevendo algumas coisas hoje, referente a essa palavra, eu comecei a lembrar disso. E eu falei, gente, um menino torto, com o rosto deformado, mas ele desenvolveu a memória muscular. Olha que lindo. O Senhor está falando no meu ouvido hoje, memória muscular. Quando ele dobrava os joelhos com o seu corpo quebrado, ele ouvia, porque ele já estava de joelhos. Ah, irmão, mas precisa orar de joelho? Depende do seu propósito. Depende do que você acha que tem que fazer, porque oração é um monólogo com Deus. Oração é você falar com Deus. Mas e quando Deus quer falar conosco? Você deitado, você ora e você dorme. Quantas vezes aconteceu isso comigo? E é tão bom ouvir a voz de Deus. Um dia, Jabes estava sozinho. E entra um homem pela porta. Jabes, ele se assusta porque ele não entende nada. Ele estava ali com os seus joelhos quebrados no chão, clamando a Deus. E quando ele vê aquele homem entrando na porta, o homem entra e senta do seu lado. Eu ouvi hoje a voz do Senhor me lembrando dessa ocasião. E quando eu orei e ouvi a voz de Deus, mas eu não estava entendendo. O interessante é que o homem senta e fala assim para Jabes: Jabes, eu estou aqui porque eu preciso ouvir a tua voz. Talvez você já foi amaldiçoado na sua vida. Talvez você já ouviu de alguém falar que nada vai dar certo, você não vai se mudar de onde você mora, você nasceu assim, você cresceu assim, você vai morrer assim, não vai acontecer nada na sua vida, que você nunca vai poder ser abençoado. Só que nós adquirimos às vezes um complexo de inferioridade por tanta coisa que nós ouvimos. Então, em vez de você ouvir pessoas falando ao seu respeito, ajoelha e ouve a voz de Deus. Porque quem vive assim não consegue ter nada. Quem vive ouvindo pessoas com comentários amaldiçoador não é nada, não consegue ser nada e não consegue sair do lugar. Só que Jabes, ele começa a conversar com aquele homem. E o interessante é que o homem pergunta: o que você quer? Eu quero ouvir você. Eu quero ouvir a tua voz. O que você quer? E Jabes começa a falar: eu quero que amplie os meus termos. E Deus fez. Jabes, o que você quer? Eu quero que a tua mão seja comigo. Assim seja, Jabes. O que mais que você quer? Eu quero que você me livre de todo mal, que a aflição nunca chegue a mim e que a humilhação esteja longe de mim. E Deus disse: eu farei. Jabes, eu farei. Me dá a tua mão que eu te ajudo a levantar. Só que Jabes lembra que ele não pode. E aquele homem continua a falar:
seus familiares? Vai lá, Jabes, porque eu tenho algo a fazer, eu tenho algo a mostrar. E aí Jabes lembra da sua dificuldade. Jabes lembra, olha para dentro de si e lembra de como ele nasceu, e lembra do nome que foi dado, e lembra do que as pessoas falaram. E Jabes disse: mas eu não posso nem sair do lugar. A gente quer que Deus faça tanta coisa que a gente não se esforça a sair do lugar. A gente quer tantas coisas de Deus que a gente não dá um pouquinho para Ele. A gente não levanta para agir. E o interessante é que eu creio que Jabes estava ali, olhando para a sua deformidade, do que para o que Deus podia fazer, do que para o que o homem estava falando. A gente é assim. A gente olha mais para as tristezas do que para as alegrias. A gente olha mais para as pessoas do que para Deus. A gente olha mais para a situação de hoje do que Deus pode fazer amanhã. O homem pede a mão e Jabes dá. E o homem fala: me dê a sua mão e dá o primeiro passo. Eu fico pensando que as orações que Jabes tinha feito, todos os anos que eles estavam ali sozinhos, ajoelhado, quebrado, começou a criar calo. E ele sentia os calos. Só que os calos são cicatrizes para você olhar e você prosseguir. O homem disse: Jabes, me dá a sua mão e dê o primeiro passo. Eu fico pensando, Jabes dando o primeiro passo, todo quebrado. Quem sabe, eu pensando, a Bíblia não diz, ele coloca a primeira perna e de repente os artérios ficam normal. Quem sabe ele dá o segundo passo com a outra perna e ele volta a sair do lugar porque a perna está normal. Quem sabe mais um passo e o seu braço se endireita. Mais um passo e o outro braço já está normal também. Mais um passo e a sua cabeça, que era afundada, assim diz a história, já está normal. À medida que ele vai andando, à medida que ele vai caminhando, as coisas vão sendo colocadas no lugar. À medida que nós damos para Deus, o Senhor também está dizendo: não é barganha, não é um jogo. O Senhor não está jogando com ninguém, mas o Senhor conhece as nossas limitações e sabe que nós temos força para isso. Ele sabe que você pode sair do lugar. Ele sabe que o nosso lugar de conforto muitas vezes prejudica a nossa vida espiritual. Ele sabe que o lugar que nós estamos de conforto, dizendo para Ele: Senhor, eu não posso, Senhor, eu não tenho, Senhor, não dá. Ele sabe que dá, porque se Ele falou para você ir, é porque Ele garante. Quando Jabes chega até a sala da tua família, imagina todo mundo olhando para ele. Um menino aleijado, amaldiçoado, que ninguém dava nada, que ninguém olhava ou se importava ou sequer lembrava, todo restaurado. Nessa noite, por causa da oração, por causa da tua persistência, porque você não desistiu, Deus vai restaurar por inteiro aquilo que Ele tem falado, e muitos vão ficar espantados. Para ter restauração tem que orar. Para ter restauração tem que sair do lugar.
Talvez a distância que você está de Deus é algo que Ele mandou você fazer e você não fez. Está resolvido hoje também. Quando chegar em casa, você vai lembrar e você vai executar. Talvez a distância que você está de Deus é a renúncia que você não quer deixar. É as suas vontades que você não quer deixar. Será que está resolvido hoje também? Será que você vai chegar em casa e vai falar: Senhor, eu não vou mais fazer. Senhor, estou desfazendo essas vontades de dentro de mim. Porque o caminho da restauração não é de qualquer maneira. E eu sei que se você está aqui hoje, é porque você precisa de algo da parte de Deus. Talvez não seja uma restauração. Talvez seja outro problema ou um problemão. Mas eu te digo, já mediu a distância que você está de Deus? Porque mesmo você estando em distância constante de Deus, Deus não te abandona. Ele é um Deus de perto e Deus de longe. Ele é aquele que traz, é aquele que leva. Ele é aquele que ergue, é aquele que abate. Ele é aquele que senta, é aquele que levanta. Ele é aquele que olha, é aquele que ergue, é aquele que abraça. E eu sei que hoje Deus fez isso tudo para dizer para você que você não é esquecido, que você não é um qualquer, que as suas orações estão sendo ouvidas e no momento certo vai voltar para você. No momento certo Ele vai conceder. Talvez estamos na presença do Senhor 20, 30, 40 anos e para a gente as coisas não mudam. Mas qual é a distância que você está dele? Eu uma vez li algo e até postei sobre isso na internet, falando sobre os passarinhos, o joelho dos passarinhos. E quando você lê isso e você entende como uma perninha tão fininha consegue ficar em cima do galho por tanto tempo, como uma perninha tão fininha que não tem nem braços consegue o tempo todo. Se você olhar bem a perninha do passarinho, ela não é reta como da gente. A perna do passarinho, ela tem uma voltinha. E nessa voltinha eu creio que é o joelhinho dele. Você sabe por quê? Porque ali no joelho está a sustentação. É no joelho que o passarinho consegue ficar tanto tempo em pé. E são os nossos joelhos que são a nossa sustentação. É nos nossos joelhos que nós conseguimos ficar muito tempo em pé. E não é em pé como eu estou falando com você, não. É em pé, erguido, é com a presença de Deus, fazendo aquilo que Deus quer, não caindo, não deixando, não perdendo a essência, continuando e prosseguindo no mesmo estado que o primeiro. E eu costumo sempre falar, o ruim, ou melhor, o mais fácil não é começar, né, pastor? Começar é mais fácil. O mais fácil é começar. Mas e para chegar até o final? E para sustentar? E para continuar? E para não perder a essência? Talvez você está pensando: mas eu já aceitei Jesus há tanto tempo. Mas eu já estou na presença do Senhor há tanto tempo. Hoje em dia eu não estou mais do mesmo jeito, não. Quando eu aceitei Jesus, eu orava todos os dias. Quando eu aceitei Jesus, eu ia para a consagração, eu me consagrava, eu dava
verdadeira da palavra? Eu também não quero conhecer. Porque a gente já tem tantos problemas, né? Só que a resolução não é: a irmã não conhece a minha vida. A resolução é: o Senhor conhece a minha vida. Ele esquadrinha os meus passos. Ele está comigo hoje como estava no primeiro dia que eu nasci. Talvez, quando você nasceu na presença dele, que você levantou as suas mãos para ele, talvez você estava deformado. Quem sabe você estava dolorido. Quem sabe você não sabia do seu estado, mas você de repente machucou alguém. Hoje, talvez você pense: será que vai ser sempre assim? Eu estou machucado pela vida, eu estou machucado pelas pessoas, eu não aguento mais essa vida. Ei, qual a distância que você está de Deus? A distância que você está de Deus vai determinar o futuro a qual você se chegará diante dele. Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui na tua presença ainda. E nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela palestra que o Senhor tem tido conosco. Nós te agradecemos pelas misericórdias a qual o Senhor tem suprido e dispensado sobre as nossas vidas. Senhor, olha os teus filhos, Pai, na tua casa. Eu sei que cada um com um problema diferente. Senhor, eu falei, Senhor, aquilo que o Senhor quis. Eu anotei o que o Senhor quis, mas eu falei aquilo que o Senhor ordenou. E eu sei, Pai querido, que o íntimo de cada um é o Senhor que conhece. Então, Jesus, vai de encontro agora, o íntimo. Vai de encontro ao coração. Ah, Senhor, se estiver alguém distante de ti, Pai, e querendo voltar, restaura essa pessoa. Restaura essa vida, Pai. Aquilo que está quebrado, vai colocando no lugar, Senhor. Os artérios, Pai querido, que estão dobrados, vai, Senhor, erguendo de novo, assim como já despediu, Senhor. Ah, Jesus, cura, Pai, meus artérios. Esteja comigo, Senhor querido, nessa vida, Pai. Me livra do mal, da aflição e da humilhação, assim como essa oração foi de Jabes, e o Senhor atendeu, Pai. Que nessa noite eu te peço, Senhor, eu te clamo, te suplico, Pai. Vai restaurando também a vida, Pai, dessa pessoa, Senhor. Ah, Jesus, eu não sei se é no quarto, eu não sei se é na sala, eu não sei se é na cozinha. Não importa o lugar de intimidade, Senhor, e a cada um tem contigo. Mas, Senhor, que nessa noite essa intimidade seja restaurada. Que nessa noite a oração seja diferente. Que nessa noite, Senhor, não que nós só falemos para o Senhor ouvir, mas que nós paramos, Pai, para ouvir a tua voz, Deus. Continua sendo conosco. Continua abençoando os teus filhos. Continua sendo com essa igreja. Continua firmando os artérios dos seus filhos nesse lugar, Pai. E abençoa cada um nessa noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir aquele que te deu coração daqui essa noite. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Ô, glória. Amém? Então, alguém nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus, fazer uma aliança com Ele. Tem alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor? Se alguém se afastou, Senhor, eu quero te aceitar, eu quero entregar minha vida. Se tiver, vem aqui, nós vamos orar, nós vamos interceder, nós vamos clamar pela sua vida. Amém. Deus possa continuar abençoando a irmã abundantemente. Amém. Pai, eu quero unir minha oração ao coração da tua serva. Eu quero, Senhor, colocar esses pedidos, meu Pai, diante do teu altar.
sabendo que já se encontra, Senhor. Mas eu quero, Senhor, suplicar ao Senhor que o Senhor possa dar com libertação, com cura, com milagre, com restauração. Ó Pai, se eu posso entrar com teu olhíssimo sobre essas vidas. A cada fotografia, a cada lar representado, coloca em tuas mãos, a cada pedido, chave, Senhor, pendente, roupa, Pai, coloca em teus cuidados, Senhor. Que o Senhor possa entrar com o teu poder e glória sobre essas vidas, alcançando aqueles que se encontram perdidos, Senhor. Alcançando aqueles que se encontram, Senhor, pelas ruas, alcançando aqueles que se encontram sem direção, meu Pai, sem Deus, aqueles que se encontram, meu Pai, ao léu, Senhor. Mas nessa noite eu quero entregar, Senhor, esses pedidos, essas fotografias da tua igreja em tuas mãos, porque essa palavra, Senhor, ela tocaste ao nosso coração, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, Pai, porque a tua palavra ela é o nosso alimento. É a tua palavra que nos coloca de pé, é a tua palavra, Senhor, ó Pai, que nos anima, que nos restaura, Senhor. Então nós louvamos o teu nome pela tua palavra, porque a tua palavra ela não falha, Senhor. Obrigado, Mestre. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um, por esse mês abençoado, por esse mês, ó Pai, a qual teu nome foi engrandecido, foi glorificado, a qual teu nome, Senhor, tem sido fiel e vai permanecer sempre fiel. Pai, leva o teu povo em paz e segurança, guarda, livra de todo mal, toda seta, toda investida, toda ação diabólica, repreenda, e nos concede uma justiça tranquila, Senhor, e que o Senhor possa nos conceder uma manhã restauradora. Senhor, essas bênçãos que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Já vou encerrar, irmão. Domingo estaremos aqui de 9 às 11, cultuando a Deus. Vai estar pregando o pastor, vai estar junto com a esposa dele, irmão. Eu conto com a presença de todos. Amém? Eu conto com a presença dos irmãos. Amém? Nós não temos hábito de estar aos domingos de manhã, nem a escola bíblica é domingo, né? É terça-feira. Então, está deixado o convite, amém? Vamos estar cultuando de 9 às 11 aqui, glorificando a Deus. Tá, igreja? Quando nós fazemos algo desse tipo, é para o nome do Senhor ser glorificado. Agora é a tua hora de comparecer. Agora é a tua hora de buscar. Você que tanto quer, então agora a hora é essa. Amém? Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Não seja uma lata para fazer barulho, não. Amém? Busca a face de Deus enquanto se pode achar. Se Deus ele está nos conduzindo até um culto domingo, irmão, porque Ele sabe o que Ele vai fazer. Ele sabe o que Ele tem como propósito. Eu tenho certeza que Deus não vai nos dirigir, né, a algo sem fundamento, a algo sem nexo, sem direção. Então, de 9 às 11 estaremos aqui cultuando a Deus. Você que vai vir montar um pratinho de alguma coisa, né? Pastel, bolo, suco, café para a gente estar, né, ter comunhão com os irmãos. Amém? A comunhão é algo que nós precisamos ter como igreja. Salmo 103 vai dizer: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. Foi falado quinta-feira que passada que teve aqui, que o reino dividido não subsiste a nada, cai. Amém? Então que você possa ouvir o convite do Espírito Santo. Amém? Irmã Janaína, Deus te abençoe. Meu irmão, Deus te abençoe. Amigo, Deus te abençoe. Cada um. Deus te abençoe, muito obrigado mais uma vez, amém? Amém? Eita, meu apostólico. Meu amigo, seja bem-vindo, amém? O que é que a gente vai dizer para o nosso irmão aqui? Seja! Oh, meu Deus do céu! Seja bem-vindo.
Glória a Deus. Que eu sou da Maria, Pai do Senhor. Quantos desejam a bênção apostólica? Curva sua cabeça e coloque sua mão forma de concha. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e ricas consolações e comunhão com o Espírito Santo sejam com todos aqueles que aguardam e esperam a volta do Senhor. E a igreja diga: Amém. Posso todas as coisas. O Senhor